Abre a sua Bíblia aí e lê livro de João, capítulo 5, versículos 24, 25, 26 e 27, ok? Aqui está dizendo, aqui o Senhor Jesus está falando. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí ele diz aqui no versículo 25, em verdade, vos digo que vem a hora, aí ele diz, e é agora e em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Aí ele diz no versículo 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Amém? Então aqui a palavra aqui do Senhor Jesus está falando o quê? Ele está falando que todo aquele que ouvir a palavra de Deus, a palavra que o Pai enviou ele para falar com o homem aqui na terra, ele diz, né? Na verdade, vos digo que quem ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, quando nós lemos a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, nós estamos lendo os ensinamentos que veio lá da eternidade de Deus, através do Filho dele, para nos ensinar acerca da vida eterna, né? Ou seja, essa palavra, ela é chamada como boas novas. Boas novas por quê? Porque boas novas quer dizer o quê? Uma informação que nós não conhecemos, né? É uma notícia nova, né? Que veio lá da eternidade, entregue por Deus ao seu Filho para vir, né, nos informar dessa novidade de vida, que é a vida eterna. Porque nós não sabemos por nós mesmos que tem a vida eterna que Deus tem para o homem. Porque Deus não criou o homem para morrer, né? Mas sim ele criou a vida para viver com ele. Então o homem, para poder receber essa outra vida, que é a vida eterna, quando terminar o tempo de vida do homem aqui, ele possa receber o galardão da vida, que é a vida eterna lá com Deus, ele precisa de crer no Senhor Jesus, como diz as Escrituras. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único Salvador da vida do homem, né?
porque Deus criou o Salvador, né? Ele falou para que o ventre de Maria, uma mulher israelita, gerasse ali o filho dele através do seu poder, através da sua palavra. Ela não coabitou, se relacionou com o homem, não. O Senhor Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, né? E ele falou, ó, que este será o Salvador do seu povo. Como, quando ele veio, eles não receberam ele, né? Deus estendeu a salvação para nós hoje, né? Por isso que nós também temos esse direito de se converter ao Senhor Jesus e perseverar, né? Louvando, glorificando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, pondo em prática na nossa vida, para que a gente, quando ele vier buscar a igreja aqui, que concluir essa palavra, a gente não possa fazer como ele lá que negou o Senhor Jesus, o Salvador, mas a gente possa receber ele para que ele possa nos levar para viver com ele eternamente. E se nós partirmos antes dele vir, ele nos recolherá e nos deixar separados para a vida eterna. Então, né, ele explica aqui claramente, né? Ele diz, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê, ele diz, tá vendo? E crê naquele que me enviou, quem enviou ele? Deus, o Criador da vida, o Criador da terra, o Criador de todas as coisas, que foi quem enviou, preparou o Salvador, né? E enviou para nós, né? Nós fomos presenteados por Deus por essa bênção maravilhosa. Senão, nós não estaríamos nem aqui, né? E ele diz, ó, me enviou, aí diz, que me enviou, ele diz, ó, tem a vida eterna, né? Se crer e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Não negar, né, ao Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ele diz, ó, e não tenha a vida eterna, ele diz, ó, e não entrará, ele diz, ó, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Entendeu? Então, se a gente aceita o Senhor Jesus como nosso Salvador, o que acontece? Nós que estávamos mortos espiritualmente, né? Não é carnalmente, está falando espiritualmente. Porque morto espiritualmente é quando nós não conhecemos o Criador da vida, que é Deus, o único Deus soberano, né? Que criou a vida, criou a terra, criou todas as coisas. Quando nós não conhecemos Ele, nós estamos mortos espiritualmente. Mas quando nós conhecemos ao Senhor Deus, o Criador, né? Conhecemos o Senhor Jesus, o Salvador, então nós já passamos do estado de mortos espiritualmente para vivo espiritualmente. Agora, vivo espiritualmente por quê? Porque agora nós ouvimos a voz do Senhor falar conosco. Agora nós temos a experiência do Senhor nos visitar, né? E nos ensinar. Então é outra novidade de vida, né? Aí ele diz, né? Em verdade, vos digo que vem a hora, aí ele diz, e agora é. Então é agora, o momento é esse. É o momento de se entregar ao Senhor Jesus para poder lutar pela sua salvação, louvando, glorificando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, para que quando concluir essa palavra, a gente possa receber a nossa salvação. Essa bênção é para quem? É para toda a humanidade, para todo aquele que crê, todo aquele que aceitar, todo aquele que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Então, essas bênçãos, né, que o Senhor preparou, é para toda a humanidade. Só basta querer, abrir o coração e receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Esta é a palavra do Senhor para nossas vidas. A paz do Senhor Jesus. Amém.